E lá estamos nós para mais uma terça-feira de simulado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo com questões comentadas aqui no canal da T2. Eu quero dizer para você que, embora esse vídeo está sendo entregue para você no modo estreia, portanto, se você está aqui terça-feira, 2 de novembro, às 20 horas, você está vendo ele como se fosse ao vivo, tá? Tá um pouco ruim a iluminação aqui, porque a gente está adaptando algumas coisas no estúdio. Mas enfim, se você está vendo ele aqui no modo estreia, eu quero dizer que ele não está ao vivo, eu não estou ao vivo, tá? É um vídeo gravado que vai ficar aqui disponível. A partir da próxima semana, dia 9 de novembro, a gente volta com os vídeos ao vivo para você poder interagir, participar, a gente ver o ranking, etc e tal, tá bom? Depois de algumas semanas sem. Então, sem mais enrolação, vamos lá direto para as perguntas, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre renda fixa, tá bom? Então a gente começa aqui, ó, com essa pergunta falando pra gente sobre commercial paper. Aqui, ó, quando a gente está falando de commercial paper, nós estamos falando das notas promissórias, tá bom? Notas promissórias são títulos de renda fixa emitidos por empresas não financeiras, tá bem? E para financiamento de curto prazo. Então vamos lá, alternativa A, um título negociável representando uma dívida de longo prazo. Está certo, alternativa A? Resposta errada, tá? Porque quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de debentures. Notas promissórias é curto prazo, debenture é longo prazo. Então a alternativa A está errado. Alternativa B, um título não negociável representativo de uma dívida de curto prazo. Veja, é uma dívida sim de curto prazo, mas não é correto dizer que ele é um título não negociável. Ele é um título negociável sim. Eu posso inclusive negociar ela no mercado secundário. Por isso a alternativa B está errada, tá bem? Depois a gente vai agora para a alternativa C, um título negociável representativo de uma participação societária. Não, o que é representativo de uma participação societária é uma ação e não um título de renda fixa, tá bem? Então, se estivéssemos falando de ação, seria correto dizer um título negociável representativo de uma participação societária, mas aqui estamos falando da renda fixa. Portanto, não é correto dizer o que está na alternativa C, logo só nos resta ir para a alternativa D de dado, né? Um título negociável representativo de uma dívida de curto prazo, essa aqui é a resposta correta. Lembra, sempre que nós estamos falando de renda fixa, necessariamente estamos falando de um título de dívida, porque a empresa que emitiu, ela assume um compromisso de pagar para o investidor. Então, representativo da dívida de curto prazo, já que o prazo máximo para uma nota promissória é de 360 dias, portanto, um título de curto prazo. Tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Eu quero lembrar mais uma vez, se você chegou agora com um vídeo ao vivo aqui no YouTube, no dia 2 de novembro, neste feriadão, esse vídeo não, eu, Thiago, não estou ao vivo, isso é uma gravação, tá bem? A partir da próxima terça-feira a gente volta ao vivo com as nossas interações através do aplicativo e tudo mais, tá bom? Vamos lá, para a segunda pergunta. Underwriting é o processo de subscrição, é o processo de você comprar novas ações no mercado, tá bom? Alternativa A é o processo de lançamento ou ações mediante a subscrição privada. Isso aqui tá razoavelmente bem. Vamos ler as demais? Alternativa B é o processo de ações diretamente e exclusivamente aos acionistas. Olha só, parece que tá certo, mas não, já vou comentar. Alternativa B, C, leilão de grande lote de ações na Bolsa de Valores. Não, o leilão de grande lote de ações na Bolsa de Valores é chamado de block trade, tá? Quando haverá um leilão bem grande de lote de ações, isso é feito um bloqueio das negociações para que esse leilão não interfira no preço de mercado, chamado de block trade. Por isso a alternativa C, ela tá errada, tá bem? Então eu vou colocar aqui, ó. Marcar texto errado. Opa, não quero marcar texto, eu quero uma borracha. Agora vou apagar tudo e começar de novo. Aí.
O processo de lançamento de ações ou debênture mediante subscrição pública. Alternativa correta. Veja bem, o processo de underwriting é um processo de lançamento não só de ações ou debênture, tá? É um processo de lançamento de valores mobiliários. Então está correto dizer valores mobiliários. Está correto dizer que é o processo de lançamento de ações ou debêntures, por quê? Porque ações e debêntures são valores mobiliários. Mas eu posso fazer, por exemplo, um processo de underwriting de CRI, CRA, que são outro tipo de valores mobiliários. Mas está correto. E o processo de underwriting é o processo de oferta pública, tá? Por isso a alternativa D está errada. E a alternativa A está errada porque ela fala assim, ó, mediante subscrição privada. Não, a subscrição privada é quando um investidor, um acionista, ele vai comprar novas ações daquela empresa, ou vai comprar as ações, vai comprar as debêntures daquela empresa, e isso não é feito por meio de uma oferta pública, tá? Então, é mais ou menos como se eu, Thiago, sou o sócio da T2, imagina que eu, Thiago, queira vender parte das ações da T2 para você que está aqui me assistindo. Faríamos isso através de uma subscrição privada, por exemplo, tá? Então, tá errado. Alternativa B, o processo de lançamento de ações diretamente, exclusivamente aos acionistas. Não, quando eu faço esse processo de lançamento de ações para os acionistas, é um processo de subscrição, tá bem? Não é underwriting, portanto está errado. Como eu já havia informado, a alternativa D é a correta. Vamos lá para a próxima pergunta, lembrando para você que está aqui, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você participar de todos os materiais que a gente produz aqui. E se você quiser estudar com a T2, o link para o nosso curso completo está aqui embaixo da descrição desse vídeo. Mais uma pergunta, ó. Na composição de uma carteira diversificada de renda fixa para o investidor pessoa física, que exige parte do rendimento com isenção de imposto de renda retido na fonte, recomenda a aplicação em, nós estamos falando aqui, de investidor pessoa física com isenção de imposto de renda, tá? Se é isenção de imposto de renda, nós vamos pensar o seguinte, que são os títulos de LCI, LCA, poupança, tá? São investimentos com isenção de imposto de renda, CRI, CRA, e ainda as debêntures incentivadas, né? São esses investimentos que têm isenção de imposto de renda. Olha a alternativa A, certificado de recebível imobiliário, que é justamente esse CRI. Certificado de recebível imobiliário é um investimento isento de imposto de renda para pessoa física, portanto a alternativa A é a correta. A alternativa B fala letras de câmbio. Letra de câmbio não é isento de imposto de renda, tá? O investidor vai pagar imposto de renda conforme a tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa. Assim como o recibo de depósito bancário, que é o RDB. No RDB, funciona exatamente como funciona num CDB, tá? A tributação vai ser de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda, portanto, nesse caso também está errado. E a alternativa D fala assim, fundos de investimentos curto prazo. Não, o fundo de investimento de curto prazo, ele terá tributação também, certo? Terá uma tributação diferenciada, porque a alíquota mínima dele é 20%, mas ele vai ter a tributação. Então tá errado, portanto, a alternativa correta é a alternativa A, certificado de recebível imobiliário. Então, se você quer lembrar quais são os investimentos isentos de imposto de renda para a pessoa física, essa listinha aqui vai te ajudar. LCI, LCA, CRI, CRA, poupança e debêntures incentivadas, tá bem? Vamos lá para a próxima pergunta. Falando aqui ainda sobre CRI, olha lá, os certificados de recebíveis imobiliários, alternativa A, são emitidos apenas por empresas? Que tipo de empresa? Não faz sentido essa pergunta, né? São emitidos por empresa? Sim, são emitidos por empresa, porque uma securitizadora é uma empresa. Mas que tipo de empresa, né? Então não é correto dizer que são emitidos apenas por empresas, né? Porque pode ser qualquer tipo de empresa, então tá errado. Correto, são emitidos por companhias securitizadoras. Essa aqui é a resposta correta. Uma companhia securitizadora é uma empresa
que compra determinados direitos creditórios e pega esse direito creditório e vende ele no mercado, emitindo um certificado desse direito creditório. Então, o que ela faz? Ela compra, por exemplo, o direito creditório lá do crédito imobiliário de um banco, compra daquele banco, passa a ter o direito de receber isso no longo prazo, mas para pagar o banco ela vai lá e emite uma CRI no mercado. Esse é o papel de uma securitizadora e isso que ela faz ao securitizar. O termo securitizar vem do inglês de security, que basicamente é você pegar um direito que você tem, um direito creditório, e securitizar, ou seja, transformar em um ativo. É o que ela faz ao emitir CRI, tá bem? Então é importante a gente falar sobre isso. E um ponto importante, CRI não cai na prova da CPA 10, só da CPA 20 em diante, combinado? Depois, alternativa C, não possuem garantia real. Errado, possui garantia real. A garantia real de uma CRI é o lastro daquele crédito que ela acabou comprando ali nesse exemplo do crédito imobiliário. Portanto, está errado porque possui garantia real. É correto dizer que não tem garantia do FGC, mas tem sim a garantia real. E são emitidos apenas por banco de investimento. Não, um banco de investimento não pode emitir CRI. Só quem pode emitir CRI é uma companhia securitizadora. Portanto, nessa questão, a alternativa B é a correta, tá bem? Próxima. A cobrança de IR em títulos públicos federais. Alternativa A. É cobrada a uma alíquota fixa de 15%. Não, tá errado. Vamos lá, antes de ver... Quando a gente está falando de títulos públicos federais, nós estamos falando de títulos de renda fixa. Se é título de renda fixa, algumas coisas que você precisa fixar na renda fixa. Ó, vou escrever aqui, ó. Tabela regressiva de IR, tá bom? Essa é a primeira coisa. E segundo, que o IR vai ser sempre na fonte, tá? Isso vai te ajudar a ir bem quando o assunto for renda fixa. Então, de posse dessas duas informações, vamos ler as alternativas. É cobrada uma alíquota fixa de 15%. Tá certo isso? Não, porque eu acabei de escrever aqui que é a tabela regressiva. Então tá errado. C. O pagamento do imposto é de responsabilidade do investidor e feito por meio de DARF. Tá certo isso? Não, tá errado. Acabei de escrever aqui, ó, que a renda fixa é recolhido na fonte e não via DARF, tá? Essa DARF, para quem não sabe, DARF significa Documento de Arrecadação da Receita Federal. Esse documento que o investidor preenche para pagar quando é responsabilidade dele recolher o imposto, tá bem? E nesse caso a responsabilidade não é dele, é da fonte, tá? É ela quem recolhe o imposto. Alternativa C, o fato gerador é o resgate no vencimento do título. Bom, não é bem isso, tá? Calma. Vamos ler a alternativa D e a gente volta na C. Olha a C. A alíquota cobrada reduz conforme o tempo de aplicação, tendo como menor valor 15%. Então, ó, a alíquota cobrada reduz conforme o tempo de aplicação, ou seja, tabela regressiva, tendo como menor valor 15%. Por quê? Porque a tabela regressiva é aquela que vai de 0 a 180 dias, é 22,5. De 181 a 360 é 20%. De 361 a 720 é igual a 17,5. E acima de 720 é igual a 15%. Então, a alternativa aqui é a correta. Agora, vamos ver. Então, tá certo porque a alíquota vai reduzindo e tem como menor valor alíquota 15%. Perfeito. Agora, vamos ver por que essa alternativa C ela está errada. Porque ela fala assim, ó. O fato gerador é o resgate no vencimento do título. E o fato é que não é isso, né? O fato gerador não é o resgate no vencimento do título. O fato gerador é o resgate com rendimento. Ponto. Por quê? Primeiro porque eu posso resgatar o título antes do vencimento. Título público, eu posso resgatar ele diariamente, tá? Em dias úteis, é claro. Então, não é só no vencimento. E mais do que isso, né? Eu posso resgatar o meu título
com prejuízo, diga-se de passagem, se eu resgatar ele antes do vencimento. Então, o fato gerador é o resgate com lucro, ou seja, quando eu resgato um valor maior do que eu paguei. Esse é o fato gerador. E não importa se é no vencimento ou se é em qualquer dia. Por isso dizer que o fato gerador é o resgate no vencimento, coloca essa alternativa como errada, porque o fato gerador é o resgate. Porque do jeito que está escrito aqui, se eu dissesse para você que eu resgatei antes do vencimento, eu não teria imposto, percebe? Então a alternativa C está errada. Vamos para a próxima pergunta. Um investidor aplicou em CDBs no dia 1º de junho e resgatou no dia 17 de novembro do mesmo ano. IR de 15% sobre o rendimento recolhido na fonte. Então vamos por partes. Primeiro, nós estamos falando de CDB. CDB, como eu expliquei agora há pouco, é renda fixa. Se é renda fixa, tem o quê? Que a gente falou, tabela regressiva e recolhido na fonte. Se é recolhido na fonte, ó, alternativa C, que diz que é recolhido pelo próprio investidor via DARF, está errado. E alternativa D, que diz que é recolhido pelo próprio investidor via DARF, também está errado. Então só pode estar correto a alternativa A ou alternativa B. Mas olha só, ele aplicou em 1º de junho e resgatou em 17 de novembro do mesmo ano. Então ele ficou de 1º de junho a 1º de julho, 1 mês. 1º de agosto, 2 meses. 1º de setembro, 3 meses. 1º de outubro, 4 meses. 1º de novembro, 5 meses. 1º de dezembro, 6 meses. Então ele ficou menos de 6 meses. Se ele ficou menos de 6 meses e a tabela regressiva, qual que vai ser a alíquota? Vai ser 22,5%. Portanto, está correto que se afirma na alternativa B. Olha lá, ó, IR de 22,5% sobre o rendimento recolhido na fonte. Alternativa B é a correta. A alternativa A fala assim, o IR de 15% sobre o rendimento recolhido na fonte. Está errado, porque 15% é só se ele ficar acima de 2 anos, e não é um caso aqui, ele ficou menos de 6 meses. Portanto, alternativa B. Próxima pergunta. Responsável pela emissão dos títulos públicos federais. Vou dar uma dica, ó, título público federal, se eu, investidor, pessoa física, quiser comprar título público federal, eu compro através de uma plataforma chamada Tesouro Direto. Tesouro Direto. Por que é Tesouro Direto? Isso, porque quem emite os títulos públicos é a Secretaria do Tesouro Nacional. Alternativa correta, alternativa C de casa. O Banco Central não pode emitir títulos públicos, tá bem? O que o Banco Central faz é comprar e vender esses títulos no mercado para exercer política monetária, mas ele não pode comprar, combinado? Então tá errado. A CVM, muito menos, que nem comprar ela pode. E os bancos, eles também, obviamente, não emitem títulos públicos, mas eles podem comprar esses títulos, tá bem? Alternativa C é a correta, Tesouro Nacional. Estaria correto também se tivesse assim, ó, STN, Secretaria do Tesouro Nacional, mas do jeito que tá aqui, tá bem legal. Próxima pergunta. O investidor comprou uma Tesouro Selic, uma LFT, com ágio. Este terá retorno, olha só, ele pagou mais caro por essa Selic, porque ele negociou ela com ágio. Se ele negociou ela com ágio, significa que ele pagou mais caro do que o seu valor ao par. Ora, se eu pago mais caro, eu tendo a ter mais ou menos rendimento. Isso, muito bem, tendo a ter menos rendimento, porque eu paguei mais caro. Olha só, vamos entender isso aqui. Imagina só que o VNA de um Tesouro Selic seja de 10 mil reais, tá bom? E aí ele vai pagar a variação da Selic sobre este valor aqui, tá bem?
Só que veja bem, este aqui é o valor nominal atualizado. Quando eu digo VNA, eu estou falando valor nominal atualizado. A variação da Selic será calculada sempre sobre esse valor aqui. Mas imagina que eu, Thiago, eu paguei por esse título um ágio, ou seja, eu paguei por ele R$10.500. Então o que vai acontecer? Na hora de calcular o rendimento será calculado sobre esses 10 mil aqui, ó. Só que eu paguei mais caro por isso. Então, esses R$500 a mais que eu paguei é como se eu tivesse um rendimento a menos por isso. Porque eu tô pagando mais caro. É simples, né? Quando você quer comprar qualquer coisa, para você que compra, é muito mais vantagem que você pague mais barato possível. Se você paga mais caro, não é uma vantagem. Então pensa assim. Então, se eu comprei um título com ágio, o que na prática vai acontecer é que o meu rendimento vai ser inferior à Selic, portanto, a alternativa B é a correta. Por quê? Porque a Selic começa a ser calculado sobre o VNA. Eu vou dar um exemplo com números aleatórios aqui, mas para ajudar na sua compreensão. Imagina que o meu VNA é de R$1.000. Ou de R$10.000, perdão. E que a Selic seja de 10% no ano, tá? Foi lá acumulado em 10%. Depois de um ano, quanto que eu terei? Qual será o valor desse título? Então, o valor vai ser 10.000 multiplicado por 10%. Então, vai ser R$1.000 de rendimento. Quando eu somo R$1.000 de rendimento, então o meu PU vai ser 10.000 mais 1.000. Logo, vai ser 11.000. O que você está vendo aqui nada mais é do que eu acrescentar 10% a este valor aqui. Já que eu disse aqui no nosso exemplo hipotético que a Selic acumulada foi de 10%, tá bem? Então, por enquanto, eu estou mostrando para você como seria o efeito dessa Selic hipotética nesse título. Depois de um ano, ele estaria valendo aqui, ó, R$11.000. Só que vamos supor que, ao invés de eu ter pago 10.000, eu paguei 10.500. Então, olha só, eu paguei R$10.500 e agora, quanto que eu tenho? Eu tenho 11.000. Rendeu aqui nessa história, rendeu 10%, que foi a Selic? Não, para mim rendeu menos, porque eu paguei R$10.500 e agora eu tenho 11.000. Se eu pegar a calculadora aqui, lembrando que para CPA 10 e para CPA 20 não faz conta, tá? É importante a gente reforçar isso. Deixa eu só colocar a calculadora aqui na tela. Se eu coloco a calculadora, ó, FCLX, eu investi 10.500, Enter. 11.000 é o quanto eu tenho agora. Opa, eu coloquei 10.000. 11.000 é o quanto eu tenho agora. Se eu aperto aqui, ó, em delta percentual, ela vai mostrar para mim. Olha, no meu caso, esse meu rendimento foi de 4,76%, né? 76. Então eu quis mostrar para você com esse exemplo de que se eu pago mais caro pelo título, obviamente o meu rendimento vai ser menor. E nesse caso, ó, nós tínhamos aqui uma Selic. Opa, marca texto. Tivemos uma Selic acumulada de 10, mas porque eu paguei mais caro no título, eu paguei 10.500, no final tem um 11, o meu rendimento foi de 4,76. Por isso que a gente diz que no caso de você comprar um Tesouro Selic com ágio, o seu retorno vai ser inferior à Selic. Então eu expliquei para você e dei um exemplo matemático para fixar isso, tá bem? Próxima pergunta, olha lá. Uma NTN-B e uma NTN-F têm exatamente a mesma duration. Quando a gente está falando de duration, a gente está falando de prazo médio ponderado do título, tá bem? A gente estuda o conceito de duration só a partir da CPA 20 para lá, não na CPA 10. Mas essa questão dá para a gente entender mesmo que você esteja estudando CPA 10.
Se eu estou falando que esses dois títulos têm o mesmo duration, eu estou falando que eles têm a mesma duração, o mesmo prazo, tá bem? Podemos dizer que o título de maior risco de mercado é... Então vamos lá, antes da gente ler as alternativas, quando a gente está falando do título de renda fixa, vamos lembrar que temos 3 tipos de títulos. Eu vou escrever aqui, ó, tá? Nós temos os títulos pós-fixados, nós temos os títulos híbridos, que são títulos que misturam um componente pós-fixado com um componente pré-fixado. E nós temos os títulos pré-fixados, tá? Para efeitos de risco de mercado está relacionado com a oscilação de preço, a mudança de preço do ativo, tá bem? Para efeito de risco de mercado, o título que tem maior risco de mercado é sempre o pré-fixado. Então, se a gente fosse criar uma classificação, coisa da minha cabeça aqui para te ajudar, tá bem? Se a gente fosse criar uma classificação de risco e essa classificação fosse de 1 a 3, aonde 3 é o mais arriscado e 1 é o menos arriscado, faríamos da seguinte forma aqui, vou pegar até uma outra cor. Esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 2 e esse aqui seria o 3. O título pré-fixado, ele é sempre mais arriscado do que o título pós-fixado. Por quê? Porque se eu compro um título pré-fixado, ele vai ter lá uma taxa X. Exemplo, 14% ao ano, vou dar um exemplo aqui. Se eu fico com esse título até o vencimento dele, eu vou receber 14% ao ano e não terá surpresa. Só que até ele chegar no vencimento, ele vai sofrer uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, ele vai ser precificado de acordo com uma nova taxa de mercado. E aí, se a taxa sobe, o preço do título cai, tem essa mudança, tá bom? Então, ele é sempre o mais volátil, os títulos pré-fixados. Os títulos híbridos são menos voláteis, por quê? Porque ele tem um componente pós-fixado e um componente pré-fixado. Então, só aqui que vai ter o risco. Aqui tem menos risco, tá bem? E o pós-fixado ele é menos volátil porque ele não tem componente pré-fixado, ele só vai acompanhando as mudanças de taxa de juros. Então, olha só, podemos dizer que o título que tem maior risco de mercado... Então, se nós estamos falando aqui, ó, de uma NTN-B e de uma NTN-F, pergunto para você, meu nobre gafanhoto, qual desses dois aqui é mais arriscado? Com base nessa escala que eu coloquei aqui, qual é mais arriscado? Isso, a NTN-F, porque ela é pré-fixada, 100% pré-fixado. Lembra dessa escala? De 1 a 3? 3 é o mais arriscado, 2 é mais ou menos arriscado. Tá bom? Vamos lá, alternativa A fala assim, ó. Tá dizendo o seguinte, podemos dizer que o título com maior risco de mercado é, alternativa A NTN-B, pois comparando-se com a NTN-F, tem parcela maior de sua rentabilidade pré-fixada. Não, é exatamente o contrário. Na NTN-F, que a rentabilidade é 100% pré-fixada. Na NTN-B, não. Por isso aqui está errado, tá bem? Deixa eu pegar aqui vermelho. Alternativa B, que é a correta. Olha o que está escrito. A NTN-F, pois, comparando-se com a NTN-B, tem parcela maior de rentabilidade pré-fixada. É isso. Por quê? Uma NTN-F vai ser assim, ó. NTN-F vai ter retorno, sei lá, de 12% ao ano. Uma NTN-B vai ter retorno de IPCA mais 5%, por exemplo. Então ele tem um componente pós-fixado aqui, o que deixa ele menos volátil do que uma NTN-F. Então, basicamente, se elas têm o mesmo prazo, é importante, se tem a mesma duration, a gente vai dizer que a NTN-F é mais arriscada, porque ela é 100% pré-fixada, tá bem? Importante que se diga, quando a gente olha lá no site do Tesouro, a gente vai reparar que a NTN-B
normalmente tem vencimento bem mais longo. E aí, se ela tem vencimento mais longo, ela vai ser mais arriscada. Só que a premissa dessa questão é dizer que as duas que nós estamos olhando teria a mesma duration, teria o mesmo prazo. Então, obedecendo a premissa dessa questão, a NTNF é mais arriscada, tá bem? Alternativa C, não é possível saber sem conhecer os pagamentos intermediários, não faz sentido, tem a mesma duration, fim, tá? E alternativa D, os dois têm o mesmo risco de mercado, pois têm a mesma duração. Veja, apesar de terem a mesma duração, o componente da taxa é diferente. E aí, por isso, a gente vai seguir essa escala aqui. Se é pré-fixado, é mais arriscado, tá bem? Alternativa B é a correta. Vamos lá para a última questão que a gente trouxe aqui e eu quero saber de você. Eu trouxe 10 perguntas. Quantas você sabia a resposta? Coloca aqui nos comentários para eu saber ou coloca no chat. Quantas? Coloca assim, 8 de 10, 10 de 10, 5 de 10, para eu saber. Se você está assistindo na estreia do YouTube, coloca no chat. Se está assistindo na gravação, coloca nos comentários. A remuneração de uma NTNB é, olha só, eu acabei de falar isso aqui no slide passado. NTNB tá aqui, ó, IPCA mais alguma coisa. Então, ó, a remuneração de uma NTNB é a variação do IPCA. Alternativa C é a correta. Alternativa A fala de variação de taxa de câmbio. Não. Variação de taxa de câmbio, hoje nós não temos mais um título negociado aqui no Brasil com a variação de taxa de câmbio, mas nós já tivemos, sabia? Nós tínhamos antes um título chamado NTN-D, D de dólar. Hoje ele não é mais negociado. Então isso aqui está errado. B é IPCA. Variação do IGPM. Olha só, outra curiosidade. Nós tínhamos antes um título sendo negociado chamado NTN-C. E esse NTN-C era pago pelo IGPM. A verdade é que a NTN-C ainda existe no mercado, mas ele não é mais emitida, tá bem? Então a alternativa C, B tá errado. E a variação da Selic Over é quando estamos falando da LFT, porque a LFT, letra financeira do Tesouro, é pago de acordo com a variação da Selic. E sempre Selic Over, tá? Então é isso. Então nesse vídeo eu trouxe 10 perguntinhas, lembrando que eu estou entregando esse vídeo no modo estreia aqui do YouTube, e sim, é verdade, mas é importante que se diga que a semana que vem, na próxima terça-feira, estaremos então ao vivo, interagindo, você vai poder fazer, a gente vai fazer um ranking de quem acertou mais, é bem legal essa nossa dinâmica. Mas, como hoje, dia 2, é um feriado, né, o dia que eu estou entregando esse vídeo é um feriado, eu resolvi descansar e você também, mas eu não podia deixar de passar aqui pra gente bater esse papo e eu saber se você está manjando da renda fixa. Tudo bem? Lembrando que se você é novo ou nova por aqui, se gostou e está comigo aqui até agora e não está inscrito nesse vídeo, você está perdendo o tempo da sua vida. Se inscreve no vídeo, no canal, para você poder acompanhar todo o material que a gente produz aqui para ajudar você na sua carreira no mercado financeiro. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.